Pessoal, vocês devem estar acompanhando que o presidente Bolsonaro, enquanto circulava pelo interior do Rio Grande do Norte, acabou passando mal, teve que ser transferido às pressas, em urgência, para Natal, no Rio Grande do Norte, e é provável que tenha que ser transferido novamente. Eu vou fazer a atualização com tudo que aconteceu agora sobre o estado de saúde de Bolsonaro, que pode ser submetido novamente a uma cirurgia. Há grandes indícios que é complicação ainda da época da facada, e o Bolsonaro fez uma postagem que eu preciso trazer aqui para vocês. Além disso, nós vamos discutir aqui também nesse editorial o caso dos indígenas de ontem, que tentaram adentrar dentro do Congresso Nacional. Gerou uma repercussão, pouca repercussão, parece que todo mundo preferiu esquecer, né? O Supremo Tribunal Federal não fez coletiva, o Lula não foi lá, ninguém falou nada, né, da ação dos policiais contra os indígenas que tentaram invadir, né? Até a equipe de segurança do Palácio foi colocada lá à disposição, né? A Força de Segurança Nacional. Mas enfim, eles disseram que foram vítimas de uma armadilha. Eles podem ser vítimas de armadilha e a direita não. Engraçado isso, né? Vamos falar sobre essa situação. Também vamos falar sobre o ministro Alexandre de Moraes, que votou agora mais uma vez sobre os atos, né, do 8 de janeiro. Então teve mais uma decisão recente, igual a do ministro Supremo Alexandre de Moraes, e uma matéria da Gazeta do Povo, que fala, tem o seguinte texto, tá? O título é o seguinte: Fux e Trump personificam a esperança de reviravolta no julgamento de Bolsonaro. Será que há essa personificação? Como que está essa situação? A gente vai expor tudo isso para vocês nesse nosso último editorial dessa sexta-feira. Espero que o seu dia esteja abençoado. Hoje é dia 11 de abril de 2025, né? Como esse ano tá voando, né? Como tá voando. E para você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, dá uma força aí pra gente tá com a meta de chegar a 2 milhões de inscritos. Eu sei que você pode dar essa força pra gente, então dê esse apoio, dê esse suporte pra gente aí, tá bom? E para você que não conhece ainda a nossa biblioteca digital, recomendo a você que acesse a nossa biblioteca digital e conheça os livros que estão disponíveis, livros muito bons para você. Para você que está nos acompanhando aí e que ainda não entendeu a importância de investir em leilões de imóveis, eu recomendo demais que você leia o livro Segredos Milionários dos Leilões. É muito impacto, vale muito a pena, tá? O livro tá muito bom mesmo, tá bom? Mas vamos lá, pessoal, vamos entender tudo que está acontecendo. Bora de matéria que eu sei que você está aqui por isso. Ontem, indígenas tentaram invadir o prédio, né, do Congresso Nacional, em específico, a Câmara dos Deputados. A nota que foi divulgada no jornal Metrópolis hoje mais cedo consta que tinham cerca de 5 mil índios lá no local. E desses 5 mil, 1.000 furaram o bloqueio, tentaram invadir o prédio e foram fortemente reprimidos pela polícia local ali, né, pela polícia legislativa. Algumas indagações se levantaram. Primeiro, como pode que lá no 8 de janeiro tinham avisos, tinham informações de que poderia haver a bagunça, né? Tinha prenúncios, mensagens de WhatsApp e a polícia não conseguiu impedir. Como que pode ter acontecido algo de surpresa aqui com os índios e a polícia conseguiu impedir? Pois é, o negócio é que o Conselho Indigenista Missionário, ele disse que os índios foram vítimas de uma armadilha. A armadilha afirma conselho sobre confronto de indígenas com a polícia. Segundo os indígenas, a polícia preparou uma armadilha. Eles abriram um espaço e permitiram que os índios entrassem no gramado lá da Câmara dos Deputados. E que depois que os índios entraram, a polícia desceu o pau neles. Pois é, diz eles que foram vítimas de uma armadilha, ou seja, o governo, né, ou a Câmara dos Deputados, ou quem quer que seja, a polícia, preparou isso só para bater nos índiozinhos. Tem cabimento? Pois é. E aí, se a gente olhar dessa premissa, quer dizer que o governo Lula tem experiência em fazer isso aí. Quer dizer que, atualmente, quem está no poder, a polícia que está no poder, tem, né, como ter feito aí uma armadilha. Por que os presos do 8 de janeiro
não podem falar que foi uma armadilha e que os índiozinhos podem, não é? Você não concorda comigo? Pois é, mas esse fato aí só escancarou um pouco mais a hipocrisia da imprensa, a hipocrisia do governo e também o quanto o judiciário está perdendo a sua credibilidade, né, nas suas decisões. Afinal, quando é camisa vermelha, os caras podem fazer o que quiser, né? Quando é pele vermelha, pode fazer o que quiser. Peraí, não é bem assim. Não é assim que funciona. Até porque nós tivemos o caso também do índio Sererê, né? Lembra o que aconteceu com o índio Sererê? Muito tempo de cadeia. Pois é. Vamos lá, pessoal. Outra matéria, matéria do Metrópolis. Moraes vota para condenar mais 7 por atos do 8 de janeiro. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, votou nesta sexta-feira a condenar mais 7 pessoas pelo 8 de janeiro. Segundo Moraes, eles devem ser condenados pelos crimes de incitação ao crime equiparado pela animosidade das Forças Armadas e associação criminosa. Caramba, né? Vou nem comentar, não. Só para vocês saberem. Vamos lá, matéria da Gazeta do Povo. Pois é, hoje há uma esperança do Bolsonaro em 2 figuras para poder pressionar aí para acabar esse processo do golpe. Um deles é o ministro Luiz Fux, que já mostrou divergência. Embora votou para tornar o Bolsonaro réu, mas mostrou divergência e pode ser que ele seja uma voz dissidente sobre as ações que correm no STF. E o outro é o Donald Trump. Mesmo após virar réu na primeira turma do Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro deposita a esperança de eventual reviravolta no julgamento em 2 figuras: o ministro Luiz Fux, que faz parte desse colegiado no STF, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Tá, o que é a história aqui? O Luiz Fux pode abrir a divergência. Tá? E abrindo a divergência aqui, abre espaço para um recurso depois. Quando a primeira turma toma uma decisão de forma unânime, ou seja, todo mundo decide igual, não cabe recurso. Já quando um sequer deles entra em divergência e questiona, abre espaço para um recurso. E é o que o Bolsonaro vai fazer. Vai entrar com recurso pedindo aí, né, a revisão do julgamento, se isso for possível. E aí ele já joga para o plenário da corte, onde tem André Mendonça, tem o Cássio Nunes. Mas uma coisa é fato, é dificílimo o Bolsonaro fugir, né, dessa denúncia, sabe, que foi feita contra ele de golpe, porque, sabe, a decisão já está tomada, as sentenças já estão prontas, né, todo mundo já sabe disso. Vamos lá, pessoal, é o seguinte, vamos falar agora do estado de saúde do Bolsonaro. O Bolsonaro estava fazendo, né, a sua peregrinação, campanha, né, a peregrinação eleitoral em prol de candidatos, ganhando força e apoio político, lá no reduto da esquerda, que é o Nordeste. Lá, mais específico, no Rio Grande do Norte, terra maravilhosa, tá? Do Rio Grande do Norte. Bolsonaro estava no interior do Rio Grande do Norte quando passou mal. Ao passar mal, o Bolsonaro teve que ser transferido. E aí, né, a gente vai explicar um pouquinho mais para vocês do que está acontecendo. A Michelle Bolsonaro publicou uma nota de esclarecimento dizendo que o Bolsonaro passa bem, mas a cirurgia não é descartada. O Hospital Rio Grande informa que no dia 11 de abril de 2025, por volta das 11h15 da manhã, deu entrada no nosocômio, né, o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, proveniente do Hospital de Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte. A transferência foi realizada por meio de remoção aérea, helicóptero, tá? Da PM, utilizando o veículo da asa rotativa da PM do estado do Rio Grande do Norte, destino inicial ao Hospital Valfredo Gurgel. Ou seja, Bolsonaro passou mal enquanto ele estava em Santa Cruz, teve que ser destinado para Natal, tá bom? E aí, um dos motivos que está se levando em consideração aqui é a facada, tá? O próprio Gilson Machado, ele falou sobre essa questão lá no Correio Brasiliense. Dá uma olhada. Finalizar aqui o procedimento no hospital, agradecer aos médicos aqui de Santa Cruz, que prontamente atenderam o presidente Jair Bolsonaro, estabilizaram ele, aplicaram medicamento antidor, e ele agora está indo estabilizado. Quero tranquilizar todo mundo. E está indo para Natal, para o hospital. Vale dizer, isso daí foi tudo por causa da facada que ele levou. Essa noite ele não dormiu, com dores.
Chegamos aqui de 1h30 da manhã, ele passou a noite toda sem dormir, de 5 horas ele me chamou no quarto. Eu peguei o telefone, liguei para o Dr. Macedo. O Dr. Macedo pediu para eu auscultar se ele estava com gases, o peristaltismo dele. Eu passei para o Dr. Macedo o que ele me perguntou e pediu para aplicar um medicamento nele. Então ele foi medicado, ele está estabilizado agora, está voltando para Natal e vai ser muito bem atendido pelos médicos lá, sob a supervisão do Dr. Macedo. Quero agradecer a toda a equipe médica aqui do hospital na cidade de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, que graças a Deus conseguiu estabilizar o nosso capitão. E ele está indo agora, quero tranquilizar todo mundo, ele está indo agora sem dor, com a pressão estabilizada, para ser atendido lá em Natal. Isso aconteceu, né, mais ou menos umas 10 horas da manhã, tá? Essa matéria do Correio Brasiliense. Um ponto chamou muita atenção: a entrada do Bolsonaro no Rio Grande do Norte. Ele, sem sombra de dúvidas, é uma força política inigualável. Olha só o momento que o Bolsonaro chega no hospital e é ovacionado pelos funcionários do hospital. Acompanhe. Será que com Lula seria igual, né? Caso ele chegue em algum lugar, será que ele realmente é bem tratado assim também? No reduto, né, do seu arqui-inimigo, né? Porque ali é o reduto do Lula. Será que ali em Natal o Lula seria tratado tão bem assim também? Não sei, né? Não sei. Fica a dúvida no ar. Mas o fato, né, é que o que o Gilson Machado falou foi corroborado, inclusive, pela reportagem da CNN. Acompanha aqui esse trecho. A gente tem já há muito tempo a informação de que ele sempre vai ter alguma sequela, alguma consequência dessa facada, e hoje então mais uma vez o ex-presidente se sentiu mal e precisou ser levado ao hospital, né, Duran? É isso aí, Clarissa. Ele estava numa cidade no interior do Rio Grande do Norte, foi transferido de helicóptero para a capital do estado, Natal. As imagens mostram aí o ex-presidente da República na ambulância. E isso obviamente chamou a atenção ali de toda a equipe, mas também fez com que fosse acionado o médico do ex-presidente Jair Bolsonaro, Antônio Luiz Macedo, que passou a conversar com a equipe lá de Natal, a equipe da Redditor de Natal, que recebeu a incumbência de atender o Bolsonaro para fazer mais avaliações. O que me disse Antônio Luiz Macedo, conversei com ele agora há pouco, ele falou que o presidente está com uma distensão intestinal, que é basicamente um inchaço no intestino, no abdômen, e essa distensão ela pode ser resolvida com uma mudança na dieta e também alguns medicamentos para conter uma inflamação, uma infecção, como antibióticos, por exemplo. Mas não está descartada, é possível que Bolsonaro passe por uma sexta cirurgia. Os médicos ainda vão avaliar, vão tentar de tudo para evitar que isso aconteça, para tentar resolver o problema com outras medidas de menor intervenção, mas se não for possível, o ex-presidente Jair Bolsonaro pode passar por uma sexta cirurgia. A gente até tem uma tarja mostrando aí, trazendo esse detalhe da sexta cirurgia, Clarice, até para que a gente possa explicar aqui para as pessoas. Obviamente é um ferimento para a vida toda, né? A facada em 2018 é algo que teve ali um atendimento rápido, por isso o ex-presidente conseguiu sobreviver, mas para a vida toda ele vai lidar com esse tipo de complicação. E aí, pessoal, lembrando que os efeitos da facada foram desastrosos, mas teve gente como o André Janones, por exemplo, né, que tirou onda, né? Facada sem sangue, kkk. A mentira mais deslavada da história da República. Ainda colocaremos na cadeia todos que participaram dessa farsa. Cara, as falas do André Janones chegam a ser criminosas, né? Chegam a ser criminosas, esse tipo de fala aqui, esse tipo de absurdo. Mas, né, existe a liberdade de expressão, pelo menos para a esquerda, eles têm direito de falar o que bem entende. É um absurdo, né? Ou seja, você questionar fatos é brincar
com a cara dos outros. Mas aí a Sonaira, ela respondeu o seguinte: boa tarde, Janones. Não sei qual silêncio é o maior, o seu ou das feministas. Fale sobre a denúncia que sofreu, valentão. Valentão para duvidar do atentado contra Bolsonaro, mas pianinho quando é para rebater as denúncias que sofreu. O Brasil de bem está orando por ti, presidente Bolsonaro. E aí ela cita a matéria aqui, onde a prefeita de Ituiutaba processa o Janones por chantageá-la com imagens íntimas, né? Mais uma dor de cabeça que vai chegar aí para o André Janones. E realmente nenhuma feminista se solidarizou aqui até agora com a prefeita, né, lá de Ituiutaba. Agora, em compensação, a gente tem que dar parabéns para uma petista, tá? Que é a governadora do Rio Grande do Norte. Apesar das grandes, né, questionamentos, dos grandes questionamentos que a gente faz, ela agiu como se deve agir, ela tá de parabéns, é a questão da humanidade. Se fosse o contrário com o governo, com Lula, enquanto o governo fosse um governador de direita, teria que fazer a mesma coisa. É assim que se, sabe, pelo menos ameniza um pouco o radicalismo que se tornou o Brasil. A petista, governadora Fátima Bezerra, define atenção total a Bolsonaro. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, determinou mobilização das equipes de saúde do estado para atender o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira. Ele passou mal ao cumprir as agendas em Santa Cruz, no interior do estado, e foi transferido para a capital. E você sabe qual que é o pior aqui? Que a própria Fátima Bezerra começou a atacar, a ser atacada pela militância esquerdista. Os próprios petistas, tá? Os próprios petistas começaram a atacá-la, tá? Muitos fazendo ataques aí contra ela, dizendo que ela deveria ter deixado morrer, era isso. E aí, né, a própria governadora determinou, inclusive, que o helicóptero, né, fizesse o resgate do Bolsonaro. Para o hospital mais próximo aqui de Santa Cruz. Você vai acompanhando nesse momento. Ele acabou de entrar ali, foi colocado naquele helicóptero. Houve toda a cobertura, esse foi o momento em que o Bolsonaro foi direcionado, né, para o aeroporto de Natal. E aí, mais tarde um pouco, o Bolsonaro fez uma postagem em suas redes sociais. É bem provável que não tenha sido o Bolsonaro, né? Tenha sido o Carlos Bolsonaro ou alguma pessoa que é responsável pelos cuidados da rede do Bolsonaro. Mas ele postou essa foto, sinalizando que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo. E aí, a escrita foi a seguinte, né? Sigo, ou talvez o próprio Bolsonaro que escreveu também, o estado de saúde dele não estava tão grave assim. Sigo internado no Hospital Rio Grande do Norte, né? Rio Grande, em Natal, após sentir fortes dores abdominais durante a agenda que cumpria no interior do Rio Grande do Norte. A causa foi uma complicação no intestino delgado, consequência das múltiplas cirurgias que precisei realizar após o atentado em 2018. Graças a Deus, meu quadro está estável e sigo me recuperando, sem febre, com boa evolução clínica. A última informação que temos é de que, por enquanto, não há necessidade de uma nova cirurgia. Agradeço de coração aos médicos e enfermeiros do Hospital de Santa Cruz e de Natal, e que me atenderam com rapidez, dedicação e competência, bem como a eficiência do transporte realizado pela Polícia Militar. Em um primeiro momento, fui prontamente acolhido no Hospital Municipal Luísio Bezerra, em Santa Cruz, e depois transferido para o Hospital Rio Grande, em Natal, onde sigo internado. Também agradeço a todos os brasileiros pelas orações, mensagens e demonstração de carinho. Momentos assim nos lembram da fragilidade da carne e da fortaleza que vem da fé, da família e daqueles que permanecem ao nosso lado, mesmo à distância. Com a ajuda dos médicos e a proteção de Deus, em breve estarei de volta, pronto para retomar minha missão de percorrer as 5 regiões do Brasil, seguindo-nos firmes, com serenidade, confiança e muita fé em Deus, né? O que disse o Bolsonaro ainda no Rio Grande do Norte. Só que, contudo, parece que a estrutura do Rio Grande do Norte está sendo questionada, né, por alguns médicos, que o Bolsonaro deveria ser enviado para um hospital que tivesse melhores garantias. E aí o Valdemar da Costa Neto disse que o Bolsonaro deve ser levado para São Paulo após passar mal lá no Rio Grande do Norte, ou seja, seria transferido para São Paulo, que estaria aos cuidados, né, inclusive do Tarcísio de Freitas. Tá, a grande questão aqui, e aí a gente tem que falar o quanto, né, hipóteses são levantadas, a gente não vai dizer que elas não existem.
Há quem diga, né, e isso aí é uma estratégia até política, tanto é que foi o próprio Valdemar que levantou a bandeira, há quem diga que, apesar da boa vontade explanada, né, pelos governadores lá do Rio Grande, pela governadora do Rio Grande do Norte, há quem diga que o Bolsonaro ainda corre risco, porque é um reduto de esquerda, né? Eu acho pouco provável, da forma que ele foi recepcionado pelo hospital, mas existiram já alguns comentários nas redes, né, até maliciosos, nesse sentido, de que o Bolsonaro deveria ir para São Paulo, que lá ele estaria resguardado, né, pelo governador do estado de São Paulo, que é aliado dele. É que o Bolsonaro é uma figura não grata, é uma figura que pode a qualquer tempo sofrer um outro atentado e que dentro de um reduto da esquerda, né, lá no Rio Grande do Norte, isso poderia ser mais fácil de acontecer, né, alguém acessar, alguém alcançar ali o Bolsonaro. Mas isso é mera conjectura, mera especulação. Bolsonaro está bem até o momento, a gente traz essa informação para você até para acalmar todos aqueles que são, né, aí seguidores do Bolsonaro. E o que eu digo para vocês é que eu desejo do fundo do meu coração que o Bolsonaro recupere o mais rápido possível, recupere-se a sua saúde, recupere suas condições, recupere a cadeira presidencial o mais rápido possível, tá bom? É isso que eu desejo para o Brasil e para o Bolsonaro o mais rápido possível, tá? Mas vamos lá, falar um pouquinho sobre anistia, né? Pessoal, vamos lá. Tá, vocês viram que o vídeo está passando um pouquinho, acabou de bater 20 minutos. Nossos vídeos eram de 20 minutos, tá? E aí, como eu reduzi um vídeo, por questões até de outros trabalhos que eu tenho, eu ampliei um pouco, ou seja, eu aumentei um pouquinho o tamanho dos vídeos para 24, 25 minutos. Vocês preferem os vídeos só de 20 minutos ou tá legal assim, tá? Porque, por exemplo, eu queria tratar com vocês dessa matéria. A esquerda está começando a ficar preocupada. Mais de 100 deputados da base do Lula assinaram por anistia e causaram uma certa indignação no governo. Ou seja, o tema da anistia está ganhando tanta força, tanto, né, a ponto de até esquerdistas estarem assinando. E aí aconteceu uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. A Gleisi Hoffmann defendeu, de certa forma, a anistia ou a redução da pena para os presos no 8 de janeiro. Isso chamou muita atenção. Depois ela fez uma retratação, mas eu vou explicar para vocês, mas olha só o trecho dessa matéria do Metrópolis. Dando esclarecimento sobre isso. E, de fato, falar sobre anistia ou mediação de pena ou redução de pena, enfim, em relação a algumas pessoas do 8 de janeiro, eu acho que é plenamente defensável do ponto de vista de muitos parlamentares que estão ali. Talvez a gente até tenha que fazer essa discussão mesmo no Congresso. Faltando... Você viu, ela falou que é defensável e que tem até que fazer essa discussão. Eu já disse para vocês que a esquerda viu que estava perdendo, vai tentar virar o jogo e sair como a detentora, né, da benesse da anistia humanitária. Tá, mas só que uma coisa é certa. Até o governo Lula já reconheceu que está pegando mal demais para o Lula manter essas pessoas presas. Mas o STF não entendeu isso não. Olha só, matéria da Andréa Sadi, blog da Andréa Sadi. A Gleisi admite discutir a anistia. Gerou revolta, olha só, revolta no STF. E recuou, não, fiz uma fala mal colocada. Olha o quanto o STF interfere nas questões políticas. É uma fala eminentemente política, até da Gleisi Hoffmann, que é louvável. Eu concordo demais com o que ela disse. É necessário discutir anistia, é louvável discutir anistia nesse momento, é uma questão humanitária. E aí vem o Supremo Tribunal Federal atacar a Gleisi, né? Ficar revoltados com a Gleisi Hoffmann, porque ela proferiu uma palavra que é, né, da seara política. Onde está o STF no lugar de fala de impedir o que a Gleisi Hoffmann pode ou não dizer na seara política, né? Então, vocês veem o tamanho, né? O tamanho da proporção que isso está se tornando e até o governo Lula já está jogando aí a bomba direto para o STF. Ou seja, a culpa está recaindo toda, única e exclusivamente no STF. E aí, até o próprio Luiz Fux já está recuando, tá certo? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tá? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Amanhã a gente está de volta com mais conteúdo para vocês. Logo pela manhã a gente traz mais conteúdo e bate um papo com vocês. Fechado? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.